Vamos cantar, irmãos, para aquele homem que nos ajuda a atravessar o mar. Amém. Aleluia, Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem
pés para adorar ao Cordeiro de Deus. Aqueles que se foram e quem ainda há de crer adorarão ao Cordeiro de Deus. Vamos juntos. E tão alto é o seu nome, tão grande é o seu nome, não há outro nome igual, maior do que tronos, governos e homens, não há outro nome igual. Anjos cantam, e toda a criação, santo, exaltado é, santo pra sempre. Redimido fui, pra adorar ao Cordeiro de Deus. Quem tem liberdade e o seu nome recebeu, pra adorar ao Cordeiro de Deus. Vamos adorar pra sempre e além. Anjos cantarão, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo pra sempre. Louva ao Rei dos Reis, santo, e Ele ouvirá, santo, se será, santo pra sempre. Tão alto, o seu nome, o seu nome, não há outro nome igual, maior do que tronos, governos e homens, não
porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
lugar seguro. Ele é onde a gente pode se esconder. Ele é onde a gente pode se sentir protegido. Só há um lugar no mundo que a gente pode estar sem medo de nada. Esse lugar é do Senhor. Esse é o nosso lugar, irmãos. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
nós entregamos, Pai, nessa hora, Senhor, o nosso momento de louvor e nos colocamos aqui, Senhor, nesse lugar que é da Tua presença, Pai, e pedimos que o Senhor possa estar conduzindo o restante deste culto, concedendo grandes bênçãos de livramento, de conversão, de remissão, Senhor, neste lugar, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa onde nós adoramos, louvamos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Salmos 95. Nós vamos do 1 ao 3. Livro de Salmos, capítulo 95. Diz assim a palavra do Senhor: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Vamos repetir todos juntos o verso 3 lá no Data Show? Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para cantar cantos, como ele diz aqui, cantos ao Senhor com alegria, para louvar e dizer a Ele que nós o amamos, que nós somos dele. Nós cremos que o Senhor é a nossa rocha, é o Deus soberano que cuida de nós, apesar de todas as nossas dificuldades. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça, acalmasse o seu coração nessa hora, para a gente orar e entregar esse culto ao Senhor. Papai, muito obrigado por mais um domingo na Tua presença, o primeiro dia da semana. Hoje, o primeiro dia do último mês, e nós somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito neste lugar e na vida de todas as famílias que estão aqui, papai. Muito obrigada, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o Rei das nossas vidas, o Senhor é o Rei deste lugar. E nós entregamos este culto a Ti, estes louvores que entoamos agora. Papai, direciona a palavra que será ministrada aqui. Ó Senhor, com unção, que a unção venha diretamente do Teu trono ao pregador dessa noite, e que essa palavra fale aos nossos corações de maneira diferente, papai. Cuida de nós e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Quero convidar aqui o irmão Marco Aurélio e a irmã Ádua. Nós vamos estar orando pelos irmãos. Os irmãos estão completando essa semana 40 anos de casamento. Na pessoa que pensa, esses dias está mais difícil. 40 anos. E nós vamos abençoá-los. Eles estão hoje prestando culto ao Senhor por esses 40 anos juntos. 40 anos de lutas, de vitórias e de alegrias e tristezas, né? Mas nada pode separar os irmãos. E nós vamos ficar em pé. Você sentou, vamos ficar em pé. Nós vamos abençoar os nossos irmãos. Vem cá, Pai. Pai, graças te damos pela vida dos teus filhos, quando nessa noite estão aqui dando graças ao Senhor por esses 40 anos juntos, enfrentando oposição, enfrentando as lutas da vida, mas permanecem juntos. E nesse ajuntamento nós tributamos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, e que mais 40 anos venham, e enquanto estiverem aqui nesta vida, em tudo eles possam reverenciar o Senhor, dando ao Senhor o louvor que lhe é devido. Receba a nossa gratidão pela vida do Marco, pela vida da Ádua e por esses 40 anos de casamento. Assim nós nos abençoamos no nome de Jesus. Amém. Parabéns. Isso merece comemoração. Vamos sentar, irmãos. Deus abençoe, Pai.
Amém, meus irmãos? Está cada vez mais difícil. Então, quando tem essa oportunidade, você tem que dar graças a Deus mesmo. A minha mamãe está ali, ó. Vai sim, mãe. Mas eu vivo hoje, eu já vivo com a minha mulher há mais tempo do que eu vivi com a minha mãe, né? E nós temos que dar honra a quem honra e dar louvor àquele que merece todo louvor, que é o nosso Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler 3 versículos aí. Feliz em ver irmãos aqui nos visitando, outros voltando, retornando. Alguns já estão entrando aí no período de férias, né? Vai chegando no final do ano, alguns viajam, outros recebem familiares. E você que recebe familiar, traz seu familiar para festejar conosco aqui. Nossa programação do domingo, ela é uma programação rápida, mas que toca o coração de Deus e nos alimenta certamente. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Assim nos diz a palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Eu nunca vos conheci. Eu acho que é uma coisa pavorosa você não ser reconhecido por aquela pessoa que você esperasse o reconhecimento. O Senhor Deus nos conhece todos aqui, sem exceção. O Senhor nos conhece. Agora, Ele não reconhece a todos. Conhecer, Ele conhece, mas é diferente de reconhecer no sentido que o texto sagrado está nos falando. Eu não sei se você tem o hábito de ler bons livros. Se não tem, adquira esse hábito. O primeiro livro que você precisa adquirir o hábito da leitura é a palavra de Deus, o livro dos livros. Mas eu tenho lido um livro pelo menos uma vez por ano, e eu quero recomendar a leitura desse livro para você. O primeiro desses livros é Uma Vida com Propósito. Quem já leu Uma Vida com Propósito? Você não pode deixar de ler esse livro. Ele vai ressignificar a sua vida. É muito importante nós termos o conhecimento de que não estamos aqui à toa. Deus não tinha o que fazer, nos semeou aqui nesse mundo, nesse planeta. Não, nós estamos aqui e Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, se você puder, leia esse livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Você é cristão de verdade? Você tem certeza que você é um cristão? Veja bem, irmãos, Jesus, quando veio a esse mundo, Ele não veio para fundar o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foram os homens. Nós temos ensinado isso aqui para os irmãos. Aqui Jesus veio, o Senhor Jesus veio a esse mundo para nos dar o padrão, no exemplo de como é uma vida governada pelo reino dos céus. E ele disse em certa ocasião, aqui veio, ele disse assim: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Então ele não veio aqui para fundar o cristianismo, ele não veio aqui para fundar mais uma religião. Em seus dias, quando o Senhor veio, já tinha muita religião aqui, e ele não veio para ser mais um. Não, ele veio para ser o padrão, para que eu e você, que queremos ser reconciliados diariamente com o Pai, sejamos reconciliados através do exemplo dele. E agora, quando Jesus está falando para os discípulos, e isso nos inclui, ele diz que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino dos céus.
Eu li uma estatística que eu quero ler. Essa estatística, nós não tivemos tempo de colocar essa estatística aqui, mas é fácil você prestar atenção e ver aquilo que me deixou impactado. Essa estatística tem quase 7 anos e ela foi feita nos Estados Unidos e em alguns países na Europa. A estatística dizia o seguinte, que 20% das pessoas que se declaram cristãs, elas nunca oram, elas não têm o hábito de orar. 20%. 25% desses que dizem cristãos também nunca leem a Bíblia. 25%. 30% nunca vão a uma igreja. E você, qual é a sua fé? Não, eu sou cristão. Mas você é um cristão que não vai à igreja? 30%. 40% desses que se declaram cristãos não são dizimistas nem ofertantes. 50% não costumam frequentar a escola bíblica dominical. 50%. 80% nunca frequentaram uma reunião de oração. E por último, 90% nunca fizeram um culto no seu lar. E não é um culto de levar um líder da igreja para fazer na sua casa um culto, é você mesmo parar suas atividades, chamar o seu companheiro, a sua companheira, os seus filhos e dizer: vamos fazer um culto ao Senhor. 90%. E eu tenho a impressão de que essa estatística está bastante atrasada. Eu acho que a coisa está muito pior. Nós vemos hoje um grande despertar aqui em nossa igreja para o estudo da palavra, e graças a Deus nós estamos acompanhando durante os últimos meses que a nossa frequência na escola bíblica está aumentando, e nós temos orado para que isso aconteça. E a escola bíblica, ela nos prepara para essa vida e para a vida além. Agora é você que não tem vindo à escola bíblica. A semelhança do que já falei nas mensagens anteriores, e não é sem propósito que eu vou tornar a dizer: um dia você vai ser cobrado pelos cultos de oração que você não frequentou, pela escola bíblica que você não quis vir estudar a palavra e descobrir os segredos do Senhor. Quando nós tivermos que prestar conta a Ele, nós teremos que dar essas desculpas, e vamos ver se essas desculpas vão colar. Eu já digo, não vai colar. Irmãos, é muito esquisito nós que dizemos que somos cristãos não termos o prazer na vida de oração. O cristão, ele tem prazer em orar. A maior parte do tempo em que Jesus fazia uso do seu tempo de descanso, ele saía de perto dos discípulos e se retirava à parte para orar. Geralmente ele acordava de madrugada para orar. Geralmente ele, antes de adormecer, ele se retirava à parte para orar. Se Jesus, que é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, ele teve a preocupação de nos deixar esse exemplo, eu não posso perder tempo, eu preciso adquirir o bom hábito da oração. E você? Você tem orado? Eu tenho descoberto uma coisa, irmãos. A oração vai fazer uma coisa comigo. A oração, ela vai tornar Deus alguém mais pessoal para mim. A oração vai tornar Deus uma pessoa real. E a oração, ela vai me afastar de uma vida pecaminosa. Cristãos que não oram são cristãos que pecam com mais facilidade. São cristãos que não sabem, não conseguem, não têm força para meter o pé no freio na hora de transgredirem contra o Senhor. Então não dá para ser um cristão sem uma vida de oração. Não dá para ser cristão sem um tempo de leitura na palavra de Deus. Não dá. Nós vamos ver algumas coisas que a palavra do Senhor nos fala nessa noite. Duas coisas são insuficientes para a salvação. Duas coisas. Nós temos aprendido na própria palavra de Deus que nós devemos confessar Jesus como Senhor. Mas isso não é suficiente se for só isso. Outra coisa,
as nossas obras não poderão ter nenhum poder em nossa salvação. Então não adianta você confessar Jesus como Senhor, não adianta você ter uma vida de boas obras, que isso não vai ser o suficiente para você entrar no céu. Mas se eu fizer essas coisas não é suficiente, então o que eu preciso fazer? Nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Duas coisas são necessárias para nós sermos salvos. A primeira delas, nós lemos aí na sua palavra. O Senhor está procurando aqueles que estão preocupados em fazer a vontade de Deus. Leia lá comigo o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Essa deve ser uma preocupação normal na vida do cristão. Será que de fato eu tenho feito a vontade do Pai? Será que de fato a minha existência tem em Deus trazido prazer? Ou será que eu estou em falha? Irmãos, nós poderíamos hoje, nessa noite tão abençoada, estarmos falando sobre chaves da vitória, sobre como ter uma vida de prosperidade, ou como termos saúde através dos dons do Espírito. Poderíamos estar falando aqui sobre um andar no sobrenatural, cheios do Espírito Santo. Mas quando vemos que a vinda do Senhor está próxima, nós não podemos deixar de falar sobre como está a sua situação diante de Deus. Deus se preocupa com você. Deus ama você. E porque Ele se preocupa e Ele ama você, Ele quer que você continue fazendo diariamente um autoexame. Será que de fato eu estou salvo? Será que de fato eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou será que eu tenho deixado algumas coisas em falta como cristão? Porque o desafio do cristão é parecer-se com o Cristo que professa. O nosso maior desafio é ser como Ele foi aqui na terra. A Bíblia diz que em Jesus nunca ouviu um palavrão. O Senhor, quando era injuriado, não injuriava. Quando Ele era motivo de chacota pelas pessoas, Ele não pagava o mesmo preço. Ele não pagava o mal com o mal. Mas é tão difícil para a gente se parecer com Jesus. E quando nós estudamos aqui na escola bíblica, e durante os anos que Deus tem nos dado aqui nesse lugar estudando, nós descobrimos que o coração do nosso Pai Celestial, ele tem um sonho e um desejo. O sonho de que cada um de nós aqui tenhamos, com a nossa convivência com Jesus, a perfeita imagem de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: até que Cristo seja formado em vós. O Senhor, Ele está formando, moldando o nosso caráter e nos curando de dentro para fora. Mas em todo momento eu preciso olhar para o Evangelho e ver no Evangelho um espelho para mim e pedir a Deus para que Ele me confronte naquilo que eu tenho sido. Será que eu me pareço com Ele? Ou será que tem muita coisa ainda a mudar? Outra coisa que a palavra de Deus diz, que não é só fazer a vontade de Deus, eu preciso ser conhecido por Deus. O versículo 23 diz assim: então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. E quando você pega essa palavra iniquidade, uma das coisas que o Google nos mostra na palavra iniquidade é aquela pessoa que entrou na roda viva de pecar e pedir perdão. Peca e pede perdão. Ela se tornou insensível ao pecado, ela se tornou insensível à voz do Espírito Santo e ela não mais sente mal quando erra, quando transgride. A Bíblia chama isso de iniquidade. É quando o pecado ele perde o freio na nossa vida. É quando antes aquilo que me fazia mal não me faz mais, porque a minha mente ficou cauterizada de tal maneira que eu até me justifico dizendo: todo mundo faz, então por que eu não?
Se todo mundo faz, que mal há em eu fazer também? A Bíblia chama isso de iniquidade. E o Senhor diz que aqueles que praticam a iniquidade, mesmo que estejam enfiados dentro da igreja, em todas as reuniões da igreja, não serão por Ele, o Senhor, reconhecidos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E não são aqueles que estão lá fora, são aqueles que frequentam as igrejas. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, esse aparta-se da iniquidade. É pequeno o texto, vamos ler juntos? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. O Senhor te conhece. Então, se você de fato é alguém que quer acertar, que quer fugir do pecado, faça isso que Paulo está nos aconselhando. Aparte-se da iniquidade. Não deixa o diabo usar o cotonete infernal dele, fazendo cosquinha no seu ouvido, dizendo: ô bobo, ô boba, todo mundo faz uma vez, que mal há. Não deixa entrar na sua mente, no seu coração, como comum aquilo que Deus já julgou como errado. E também não torne imundo aquilo que o próprio Deus santificou. Tenha cuidado com isso. É o que a palavra de Deus nos aconselha. Quando o Senhor escreve a sua carta à igreja que estava em Sardes, ele fala assim: você, Sardes, tem nome de que está vivo, mas você está morto. Aos olhos de Deus, a igreja de Sardes estava morta. A nossa oração nesta noite é que, se existe algo morto em nossa fé, o Senhor hoje possa nos reavivar. E se tem algo em nós hoje que precisa morrer, Ele possa nos dar força para matar aquilo que precisa morrer em nós. Em outra ocasião, o Senhor, escrevendo a uma das igrejas da Ásia Menor, Ele diz assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, porque senão eu virei contra ti e removerei você do seu lugar. Continuaremos hoje falando sobre a vinda do Senhor. A Igreja Cristã Maranata, durante mais de 6 meses, estava anunciando um evento que aconteceu hoje. Eu tenho muitos irmãos, amigos da Maranata. Nós temos pessoas da Maranata que estão em comunhão conosco, e hoje tiveram um evento chamado Festa das Trombetas. E a Festa das Trombetas tem como único objetivo sinalizar para a igreja quais são os sinais mais recentes da vinda do Senhor. A Igreja Cristã Maranata hoje teve essa preocupação em avisar os seus membros de que o Senhor está às portas. E essa fala não é uma fala só de uma denominação cristã. De uma maneira geral, todas as igrejas que têm andado sob a direção do Santo Espírito estão trazendo essa mensagem que eu trago da parte do Senhor para você. É tempo de nós fazermos acertos. É tempo de nós fazermos ajustes na nossa vida espiritual. Se de fato somos do Senhor, então nós precisamos nos parecer com Ele. Tens nome de que vives, mas estás morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Então hoje nós temos uma grande parte de pessoas que nominalmente são cristãos, mas que estão mortos na sua fé e não se deram conta disso. São pessoas que enganam-se a si mesmas. Quando o Evangelho de João menciona esse tipo de coisa, Jesus fala lá no versículo 64 do capítulo 6, aquilo que nós vamos ler juntos. Vamos ler lá? Mas há alguns de vós que não creem, e porque bem sabia Jesus desde o princípio
quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Jesus já conhecia a vida de Judas, como nós estudamos hoje pela manhã, já sabia que Judas iria o trair. O Senhor já conhecia que Pedro ele ia negar o Senhor diante de pessoas simples. Ele já sabia de que Tomé iria duvidar de que ele era o Cristo, de que ele era poderoso para ressuscitar. Ele sabia, e mesmo assim ele os amou primeiro, como diz o Evangelho. E se tem algo que nós não podemos cometer esse pecado, é o pecado de não acreditarmos na palavra de Deus. Creia em tudo que a palavra de Deus fala. Alguém perguntou: tudo que está na Bíblia é literal? Não, nem tudo. Muita coisa é simbólica. Muita coisa aponta para algo mais profundo. São os mistérios da fé. Mas eu não posso deixar de considerar as palavras do Senhor, principalmente aquelas que estão no Novo Testamento, que trazem uma nova roupagem no nosso entendimento de que o Senhor veio para salvar a mim e a você, pecadores. Você é de fato um cristão? Você tem certeza da sua fé? Se você hoje for chamado à presença dele, você estará com ele ou longe dele? É o que nos adverte a palavra do Senhor. Muitos foram iluminados, receberam iluminação na sua mente quando ouviram a palavra de Deus, mas ficaram só nessa iluminação. Não foi suficiente para iluminar a outros. Ele disse: vós sois a luz do mundo. E você não pega uma luz e coloca debaixo de uma mesa, debaixo de um alqueire. Você coloca uma lâmpada no velador, no lugar mais alto, para que ela possa dissipar as trevas. O Senhor disse que nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Como sal, nós precisamos dar gosto à vida das pessoas, e como luz, nós precisamos apontar o verdadeiro caminho. Mas muitos daqueles que receberam a luz não estão conseguindo iluminar. Eu era criança quando eu ouvi aquele cântico que nós cantamos com as crianças aqui: essa é a minha pequena luz, vou deixar brilhar. Aí nós segurávamos uma velhinha com suporte para não queimar a mãozinha e cantávamos em coro na salinha: essa é minha pequena luz, vou deixar brilhar. A gente cantava com empolgação. Aí depois a gente cantava assim: Satanás não apagará, vou deixar brilhar. Porque o capeta quer apagar a luz que está na gente. Ele quer dar aquele sopro dessa chama que às vezes fraca brilha na gente. Se nós apagarmos aqui a luz do santuário, e qualquer um de nós aqui pegar um fósforozinho e acender, aquela pequena chama já provoca uma luminosidade ainda que limitada, e ele rompe com o poder das trevas. Você foi iluminado pelo Senhor, você precisa agora iluminar a vida de outras pessoas. Se nós não estamos fazendo isso, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele acenda em nós de novo a chama do Evangelho, a chama do Santo Espírito. E irmãos, que tristeza, nós vemos pessoas que começaram tão bem e que estão terminando a sua carreira tão mal. Pessoas que nos primeiros dias da sua profissão de fé, quando declararam que Jesus era Senhor da sua vida, estavam com todo o fervor, com todo o fogo da fé, mas não se atentaram que aquele que sopra o fogo em nós para apagar estava rondando como um leão que ruge, tentando nos devorar. Nesse tempo que nós estamos aqui, nós vimos quantas pessoas que permaneceram e continuam indo conosco aqui. Cada um de nós temos um nível de experiência com Deus mediante a nossa fome e sede do Senhor, mas tem gente que parou de alimentar sua alma
com as coisas eternas, com as coisas divinas. Por isso que o texto sagrado fala sobre isso, Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, nós vamos ler juntos lá. Hebreus 6, 4 a 6, vamos ler juntos? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eu quero ler só o primeiro verso. Essa palavra é muito forte, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, que dom é esse? O dom da salvação. As coisas que a gente vê acontecendo no sobrenatural dentro da igreja, Deus interferindo na nossa história aqui e agora, nos fazendo participantes das coisas do Espírito Santo. É impossível você voltar atrás. Depois que o Senhor entra na sua vida, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. E Satanás ele vai fazer de tudo para te fazer voltar atrás, a dar um passo para trás na fé. Não, irmãos, nós temos que olhar para frente e para cima. Para frente, porque o Senhor tem um caminho para nós trilharmos, e nesse caminho nós vamos salgando, iluminando e olhando para cima, para Ele, que é o nosso padrão de exemplo e de perfeição. Você foi iluminado, mas precisa iluminar. Pessoas que provaram, mas não comeram, viram as coisas do Espírito Santo, mas nunca o receberam pessoalmente. E se eu quero, de fato, ser de Jesus um discípulo, ser conhecido no mundo espiritual como um discípulo do Senhor Jesus, eu preciso nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Se já tivemos essa experiência de nascermos de novo, do novo nascimento, e eu esfriei na fé, o Senhor hoje nos convida a buscarmos mais a sua face, porque quando Ele vier, nós aprendemos na parábola das 10 virgens. Haviam 5 virgens chamadas as virgens prudentes, mas haviam 5 loucas, as 5 nécias. As nécias não guardaram o azeite para manterem as suas lâmpadas acesas, mas as prudentes, elas adquiriram, compraram azeite, para que na hora em que a voz anunciasse: eis aí vem o noivo, vamos encontrá-lo. As prudentes estavam com a sua lâmpada, que é uma representação do nosso espírito, cheio da presença de Deus. E se não for cheio da presença de Deus, você vai ficar para trás. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Você de fato é um cristão? Ou você precisa rever alguns pontos na sua vida? Meus irmãos, é impossível nós lermos essa carta de amor de Deus para nós e ela nos confrontar diariamente nas nossas fraquezas e nos nossos pecados. Eu quero orar com você. Reclina a sua cabeça nessa hora. Depois eu vou pedir que a banda venha aqui para cima para a gente cantar um. Pai, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor não nos trata conforme merecemos, mas o Senhor nos trata conforme a Tua bondade e conforme a Tua fidelidade. Nós que dizemos ser cristãos, muitas vezes temos envergonhado o Teu Evangelho, muitas vezes temos deixado de ser sal da terra e luz do mundo, mas queremos nessa noite fazer uma nova aliança com o Senhor, no Teu sangue, pedindo que o Teu Espírito nos fortaleça, o Teu Espírito nos renove. Eu oro por aqueles que, depois de terem ouvido essa palavra, como eu ouvi, Senhor, admitem que precisam melhorar,
nós temos as nossas limitações e somos totalmente impotentes para lidar com o pecado. Por isso, capacita-nos para que através do Teu sangue, Jesus, e do Teu nome, nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim eu abençoo os meus irmãos com a Tua graça, com a Tua paz e com o Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nas nuvens ele vem.
Continuando, irmãos, o nosso culto de adoração ao Senhor. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no livro de Salmos outra vez. Mas agora nós vamos para o Salmo 125. Salmo 125, os versos 4 e 5. Diz assim: o Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm um coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. E eu gostaria de destacar com os irmãos aqui duas expressões: coração íntegro e caminhos tortuosos. Quando a gente fala de coração na Bíblia, é uma palavra que traduz isso para mim muito bem, é a palavra consciência. Toda vez que a gente lê coração na Bíblia, a gente pode entender como sendo a nossa consciência. E aqui o salmista fala para a gente sobre ter uma consciência íntegra, uma consciência inteira. E a nossa consciência inteira é uma consciência que obedece ao Senhor, aos mandamentos, aos princípios, aos valores que o Senhor deixou para nós através da palavra dele. E ele diz aqui que os que se desviam por caminhos tortuosos, eles vão receber o castigo. Caminhos tortuosos são aqueles caminhos que nós optamos por eles algumas vezes, que nos tiram da retidão do caminho que o Senhor tem para nós. Isso daí está ligado também à desobediência. Então eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente, a depositar o seu dízimo e a sua oferta, como uma forma, mais uma vez, de obediência aos princípios e à palavra do Senhor, e uma forma também de adoração ao nosso Jesus. Enquanto isso, eu vou passando os avisos para a igreja. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, nós teremos a última lição da Escola Bíblica Dominical para esse ano de 2024. Então, você que ainda não participa da Escola Bíblica, não deixa para o ano que vem, não. A gente ainda tem uma lição no domingo que vem. A gente sempre deixa tudo para segunda-feira, tudo para o